No início de 2020, o mundo todo parou por causa de uma doença viral. A Covid-19 gerou uma série de eventos que até hoje ressoam nas áreas econômicas, sociais e até no emocional de cada um de nós. Muito se falou sobre ciência e muito se fingiu ser ciência em nome de uma única coisa: aumentar a imunidade. Era shot disso e daquilo, remédio de verme, pegar sol, uma série de simpatias que pretendiam melhorar a resistência do corpo a infecções, mesmo sem nenhuma evidência de eficácia. Também é notório o aumento de alimentos que trazem consigo alegações de saúde e suplementos que se passam por pílulas mágicas para tornar o corpo imbatível contra doenças com base em substâncias naturais presentes naturalmente em alimentos, os chamados compostos bioativos. Oi, meu nome é Sérgio, graduando em nutrição na Faculdade de Saúde Pública da USP, e para o trabalho final da disciplina de alimentos funcionais e substâncias bioativas, vamos conversar se os tais compostos bioativos são capazes de transformar nosso sistema imunológico em um super sistema imunológico. O sistema imunológico é formado por um conjunto de células, tecidos e órgãos que têm como função a proteção do corpo contra agentes externos que possam prejudicar o funcionamento normal dele. Pode ser dividido em inato, a primeira linha de defesa do corpo formada por fagócitos que inativam organismos invasores através de compostos químicos citotóxicos, como peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada, um composto extremamente pró-oxidativo, presta atenção nisso que é importante, ou da fagocitose do invasor. O sistema inato também é capaz de identificar com sensores padrões moleculares associados à microbiota intestinal. Também tem o adquirido. Essa porção do sistema imune tem um mecanismo de memória onde a exposição das células de defesa a um dado patógeno gera uma diferenciação nos linfócitos, que então se especializam em combater esse determinado patógeno. Assim, a segunda exposição ao microorganismo patogênico, por exemplo, gera uma resposta muito mais rápida e eficiente. Esse é o princípio do funcionamento de muitas vacinas. Nosso corpo é capaz de reconhecer muitos antígenos. Dessa forma, cada linfócito é armazenado em pequena quantidade e, quando em contato com o antígeno, os linfócitos se dividem, aumentando as células capazes de gerar a resposta. A integração da resposta imune pode ser feita célula a célula ou através de mensageiros químicos, em geral, citocinas, e grava esse nome porque vamos falar bastante delas. As citocinas regulam as atividades das células, como crescimento, diferenciação e apoptose. Cada citocina pode ter atividades diferentes em células diferentes. Como parte do organismo, a alimentação influencia diretamente a capacidade e eficácia do sistema imunológico. A ciência já estabeleceu bem a relação entre a subnutrição e falhas na imunidade. Dados epidemiológicos demonstram que deficiências nutricionais aumentam o risco de infecções em todas as idades e em diversos grupos populacionais. A subnutrição afeta a integridade das barreiras físicas do corpo e a qualidade do muco produzido. Por exemplo, em casos de subnutrição proteica e energética, o número de bactérias aderidas ao epitélio respiratório é maior. Micronutrientes e vitaminas, quando deficitários na alimentação, também podem ocasionar transtornos no sistema imunológico, já que eles têm papel essencial nas vias metabólicas e no funcionamento das células. Um exemplo bem explorado na literatura científica é a vitamina E e o zinco. A vitamina E é o principal antioxidante lipofílico do corpo e é capaz de proteger a bicamada lipídica que envolve nossas células da peroxidação e da formação de radicais livres, substâncias químicas altamente reativas que podem causar danos a proteínas, lipídios e DNAs, e estão associados ao estresse oxidativo. Tanto a peroxidação quanto os radicais livres são imunossupressores, por isso acreditou-se que a vitamina E fosse capaz de otimizar o sistema imunológico. Em um estudo realizado com crianças prematuras, a vitamina realmente aumentou a fagocitose, mas diminuiu a capacidade dos neutrófilos de matarem bactérias. Os radicais livres, apesar de perigosos, também são uma ferramenta do sistema imune justamente por serem citotóxicos, e por isso matam bactérias e vírus. Nesse estudo, foi especulado que, devido à sua capacidade antioxidante, a vitamina E poderia atrapalhar a produção desses compostos pelas células do corpo. O zinco é um mineral essencial para o funcionamento adequado do sistema imune, mas doses exageradas e excessivas prejudicam o próprio sistema. Ao administrar doses altas de zinco em jovens adultos, cientistas reportaram um funcionamento pior dos linfócitos e dos fagócitos. Altas doses de zinco também podem causar insuficiência de cobre, outro mineral essencial para o sistema imunológico. A ingestão de vários nutrientes são responsáveis pela manutenção do funcionamento adequado do sistema imunológico, sejam macronutrientes, como aminoácidos presentes nas proteínas, e os lipídios, principalmente os essenciais, ou micronutrientes, como as vitaminas e minerais, mas a nutrição é capaz de aprimorar o sistema imunológico através de compostos bioativos? Mas afinal, o que são os tais compostos bioativos? São substâncias químicas encontradas em pequenas quantidades em alimentos, principalmente de origem vegetal, que podem gerar, quando ingeridos, um efeito benéfico sobre a saúde. São muitas classes de compostos que podem ser consideradas bioativas, como
polifenóis, beta-glucanos, alguns ácidos graxos, fibras alimentares, vitaminas, peptídeos biologicamente ativos e outros. O funcionamento dessas substâncias no organismo varia muito de acordo com cada substância e com outra série de fatores que discutiremos ao longo da nossa conversa. Por isso, não é possível generalizar nenhuma eficiência única, nenhum mecanismo geral sobre os bioativos. Realmente, cada um tem que ser pesquisado extensamente com células, ou in vitro, como a gente fala, em animais e em seres humanos. Mas os interesses pelos compostos bioativos não são à toa. Estudos in vitro têm demonstrado a capacidade desses compostos afetarem o sistema imune, ou seja, serem imunomoduladores. Além disso, são de certa forma abundantes na natureza e têm baixa citotoxicidade. Durante a pandemia do Covid-19, a literatura científica foi escavada na tentativa de se acharem formas de melhorar o sistema imunológico com compostos bioativos. Na revisão chamada Os Efeitos Diretos e Indiretos dos Compostos Bioativos contra o Coronavírus, o grupo de pesquisadores investigou estudos em células, animais e em seres humanos sobre diversas substâncias bioativas. E apesar de resultados promissores em células e animais, quando falamos de ensaios clínicos, os resultados ainda não eram claros. Spoiler, ainda não são. Os polifenóis encontrados em frutas, cereais, legumes, oleaginosas, cacau, cafés, infusões herbais e muitos outros, além de efeitos antioxidantes, também demonstraram in vitro a capacidade de inibirem proteases virais, mas os resultados ainda são preliminares e doses e usos seguros ainda não foram estipulados. Pesquisadores e cientistas vêm investigando como as substâncias bioativas podem modular as células do sistema imune. Os efeitos podem agir de forma a reduzir a inflamação, modular a microbiota intestinal e seus metabólitos secundários e até a regulação epigenéticas. Vamos falar de alguns exemplos de mecanismos a seguir. Os beta-glucanos são polissacarídeos presentes em vegetais como a aveia e em cogumelos e leveduras, e não são digeridos pelas enzimas humanas, mas além de serem alimentos para as bactérias, podem interagir com células do sistema imunológico inato e adaptativos. A fibra interage com as células dendríticas da parede intestinal e na apresentação de antígenos às células T, estimula a ação de macrófagos e neutrófilos, potencializando a fagocitose, ativa também células natural killers para a produção de citocinas de forma que as células identificam e destroem células infectadas com vírus e cancerígenas mais eficientemente. Já outras fibras, em conjunto com beta-glucano, são metabolizadas pela microbiota intestinal em ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato e o acetato, que promovem a saúde da barreira intestinal e servem de fonte de energia para os enterócitos. O acetato ativa uma proteína que auxilia nas inflamações intestinais e protege o intestino de infecções como as promovidas pela E. coli patogênica. Já o butirato modifica a produção de citocinas pelas células T, influenciando a resposta inflamatória do corpo, geralmente diminuindo respostas inflamatórias exageradas e auxiliando no tratamento de doenças autoimunes. Os ácidos graxos de cadeia curta, ao interagir com sensores, também atuam como sinalização e reconhecimento da microbiota intestinal pelo sistema imune inato, permitindo a identificação de padrões moleculares associados à microbiota. Através da acetilação de resíduos de lisina em trechos do DNA, os ácidos graxos de cadeia curta regulam mudanças epigenéticas, sendo uma maneira da microbiota imprimir sinais reguladores no código genético do hospedeiro. Fibras também têm efeitos probióticos, promovendo o crescimento de bactérias benéficas que melhoram o perfil da microbiota intestinal a secretar compostos antimicrobianos e competir com antígenos por nutrientes. Outra forma bem conhecida de como os compostos bioativos auxiliam o sistema imunológico é através da diminuição do estresse oxidativo em células imunes, o famoso efeito antioxidante. Ácidos fenólicos e beta-laínas interagem com as espécies reativas e as neutralizam, tornando-as menos prejudiciais. Dessa forma, diminuem a apoptose das células imunes. A quelação de íons metálicos também protege o organismo de estresse oxidativo. Polifenóis e flavonoides também são capazes de inibir a produção de citocinas pró-inflamatórias e, no caso da obesidade, regulam o metabolismo dos adipócitos e estimulam a apoptose do tecido adiposo madura. Dessa maneira, atuam na redução da inflamação crônica de baixo grau. A atuação de substâncias bioativas depende muito da sinergia com outros nutrientes, por exemplo, a sinergia entre os beta-glucanos e a vitamina D ou polifenóis e a vitamina C. A ciência ainda tem muito o que pesquisar a respeito dessa sinergia e interação. Uma interação muito interessante que vem sendo investigada é a de probióticos e prebióticos com a microbiota intestinal e o sistema imunológico. Falamos um pouquinho acima sobre alguns mecanismos como esse conjunto pode funcionar, mas queria apresentar aqui mais um artigo chamado Nutrição Humana, Microbiota Intestinal e o Sistema Imunológico. Segundo o artigo, surgem evidências de que a qualidade da microbiota intestinal pode interferir no valor nutricional dos alimentos consumidos, de maneira que as bactérias do intestino podem contribuir para o risco de subnutrição, ao mesmo tempo em que a obesidade está associada com uma menor variedade de espécies microbianas. Por isso, mudanças no comportamento alimentar podem causar sérias mudanças em aspectos biológicos dos seres humanos e a microbiota pode influenciar alguns deles.
já que a conformação dos micro-organismos presentes no intestino está relacionada diretamente com o padrão dietético do hospedeiro. O consumo de fibras na dieta modula diretamente a população de micro-organismos que vivem no nosso intestino e também promove a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, que falamos agora há pouco. O eixo dieta, microbiota, sistema imune é muito relevante na obesidade, na síndrome metabólica e no diabetes. Apesar do aumento da obesidade estar relacionado com o aumento do aporte energético, a microbiota pode ter ação relevante nesse caso. Alguns estudos demonstram que a microbiota intestinal interfere na regulação da expressão gênica, que afeta a forma como o corpo queima ou armazena gorduras, enquanto outros autores especulam que alterações no sistema imune podem ocasionar hiperfagia, o consumo exagerado de alimentos, através da insensibilização para a insulina, e uma dieta rica em gordura altera a microbiota intestinal. O artigo apresenta como pontos relevantes para o avanço do entendimento sobre o eixo microbiota, intestino e dieta algumas questões, como a criação de novos biomarcadores para o melhor estudo, análise e quantização do fenótipo do sistema imunológico, novos biomarcadores para o status nutricional e uma base de dados sobre padrões dietéticos populacionais. Se os compostos bioativos têm resultados tão amplos, promissores e fascinantes, por que não temos essas substâncias acrescidas em todos os alimentos, ou suplementos e manipulados lotando as prateleiras das farmácias? Como já conversamos durante o podcast, a maior parte das evidências científicas produzidas sobre a relação desses diversos compostos com o sistema imune são resultados de ensaios com células e com animais, e é assim que a ciência funciona, é assim que as coisas começam. Agora, quando vamos para os ensaios clínicos, as evidências ainda são poucas e são inconsistentes. Algumas dificuldades tecnológicas e metodológicas podem não permitir que tenhamos o melhor que os compostos podem oferecer. Primeiro, alguns compostos bioativos têm baixa biodisponibilidade, tendo a absorção e o aproveitamento pelo organismo muito baixo, e mesmo uma classe de compostos como os polifenóis podem ter tamanhos e características muito diferentes. A forma como um composto reage ao processamento do alimento e com a digestão também é muito variada. Os seres humanos também têm absorção influenciada por aspectos genéticos, pela idade, estado clínico e metabolismo, pelos hábitos nutricionais e principalmente pela conformação da sua microbiota intestinal. A sinergia com micro e macronutrientes, muito importante para os efeitos dos compostos bioativos, ainda é uma área que precisa ser melhor explorada. Alguns estudos vêm demonstrando que, apesar do efeito antioxidante, substâncias bioativas, quando consumidas em quantidades exageradas, podem ser pró-inflamatórias, como os polifenóis. Outro desafio são as tecnologias que envolvem o processamento dessas substâncias para garantir o efeito apesar do processamento dos alimentos e do tempo de prateleira, como a encapsulação em lipossomos e a nanotecnologia. Antes que os alimentos e suplementos possam carregar compostos bioativos e alegações de saúde, ainda é muito caminho para se percorrer. Por isso, é preciso tomar cuidado com produtos que prometam efeitos no sistema imunológico e com informações compartilhadas por veículos não especializados. Enquanto isso, vale lembrar a regra de ouro do Guia Alimentar para a População Brasileira. Prefira alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Descascar mais e desembalar menos. Uma alimentação baseada em vegetais variados, com preparações culinárias variadas, é hoje a melhor maneira de consumir bioativos para um bom funcionamento do nosso sistema imunológico e para o organismo de maneira geral. Muito obrigado pela sua atenção. Você pode checar as referências bibliográficas nesse slide. Tchau!